A relação entre sentimentos e músculo. A inteligência emocional que só a massoterapia domina. Tudo que você está aprendendo comigo já é a realidade do nível de conhecimento que os meus alunos carregam e entregam hoje no mercado. E esses alunos são especialistas e eles estão aumentando o nível do atendimento da massoterapia no Brasil e no mundo, ditando a nova realidade. Toshiro, aulas do Projeto Mais 300 não são as aulas do seu curso? Não são. As aulas do Projeto Mais 300 são apenas bônus que eu dei para os meus alunos. Lá no curso eu entrego informações infinitamente mais valiosas, mais detalhadas, passo a passo. Você viu como é totalmente possível acessar coisas importantes através de vídeos e viu o quanto de conhecimento valioso sobre a massoterapia estava guardado a 7 chaves por aí. No Projeto Mais 300, você teve a oportunidade de estudar durante uma semana com um dos poucos massoterapeutas do Brasil formado por mestres do Japão. Um massoterapeuta nativo, criado na massoterapia. E com certeza você percebeu a diferença. É sobre isso. É sobre o seu futuro nessa profissão. É sobre o seu ganha-pão. É sobre assumir as rédeas da sua carreira profissional sem perder tempo. Falando em tempo, bora estudar? Relação entre sentimentos e músculos. A inteligência emocional que só a massoterapia domina. Uma das maiores vantagens da massoterapia em relação às outras alternativas de tratamento da dor é que a massoterapia é uma das únicas, ou se não a única ciência que usa exclusivamente o toque das mãos em função do corpo e da mente. Não estou falando apenas da visão holística, eu estou falando mesmo da manipulação direta e estratégica de áreas psicossomáticas, usando a potência das mãos e das técnicas manuais. Diferente das agulhas da acupuntura ou da grandiosidade da energia do Reiki, a massoterapia conecta a energia do corpo de quem sofre com o corpo de quem cura. Isso cria uma atuação muito exclusiva e direta na interdependência entre aspectos biológicos e emocionais. Mas Toshiro, qual o valor do conhecimento da aula de hoje no meu atendimento? Bom, saber a relação entre os sentimentos e os músculos é a resposta para uma frase que todo massoterapeuta escuta. Olha, eu já fiz de tudo e ninguém descobriu de onde vem essa dor que eu sinto. Pois é, essa dor que ninguém descobre, com esse conhecimento que eu te ensino nessa aula de hoje, é a sacada genial do atendimento perfeito da massoterapia. Saber a relação entre sentimentos e músculos faz a nossa massoterapia parecer mágica. Faz o massoterapeuta ganhar credibilidade atuando de forma inteligente. Então a gente vai manter o foco na queixa principal do paciente, que pode ter ou não relação direta com os sentimentos. Se a queixa principal não tiver relação direta, ficamos com essa carta na manga para dedicar em algum momento da sessão alguns minutos para atuar nessas áreas. É o toque mágico, a jogada estratégica na construção de reconhecimento. Veja bem, esse conhecimento precisa ser pautado em muita ética. Sim, ética profissional. Porque a gente não pode sugestionar a relação de dores, sentimentos ou emoções com base em músculos. O que a gente estuda aqui é o contrário. É o sentimento que causa dor em músculo e não o músculo que deflagra sentimentos e emoções. Por que essa diferença e por que a importância desse assunto? A diferença é, muitos músculos se repetem em sentimentos diferentes. Por isso, não é possível descobrir o sentimento da pessoa pelo músculo que dói. E a importância desse assunto é, a gente só acessa sentimentos dos nossos pacientes se eles assim desejarem. Ou seja,
Se eles nos falam sobre isso, se eles se sentirem confortáveis para comentar ou pontuar questões emocionais. Não é papel do massoterapeuta desdobrar questões emocionais ou sentimentais. Não é papel do massoterapeuta entrar nesse âmbito. Existem profissionais especialistas nisso, como psicólogos e psiquiatras, e eles devem ser respeitados. Portanto, a relação entre sentimentos e músculos fica no campo psicossomático pertinente à massoterapia. E esse conhecimento é usado para definir nossa estratégia de tratamento e não para nos dar a liberdade de entrar em assuntos psicológicos. Então, usamos esse conhecimento se o nosso paciente, por livre e espontânea vontade, comentar a respeito das suas emoções e dos seus sentimentos. Aqui é mais valioso ser um bom ouvinte do que dar palpite. E vamos ao que interessa: sentimentos e músculos. Para essa aula ser bem dinâmica e ajustada, eu vou fazer uma varredura no corpo do paciente baseado nos sentimentos mais comuns e eu vou mostrando as possíveis áreas onde a soma acontece nos músculos. Toshiro, só vai falar de músculos e não vai falar do sistema digestório, do sistema respiratório, sistema imunológico e etc. Adoraria, mas é apenas uma aula, não é possível. Então, vamos com foco nos músculos, que de modo geral são as áreas mais afetadas e as mais fáceis de atuar no escopo da massoterapia. Primeiro sentimento: raiva. Quem sente raiva geralmente tem bruxismo, apertamento nos dentes. Olha como faz sentido as expressões que a gente usa para representar os sentimentos. E o bruxismo causa muitas vezes o quê? DTM, olha só, que causa dor no masseter, que sobe pela têmpora e provoca cefaleia, dor de cabeça. Também pode causar aumento da tensão em escalenos e sobrecarga no trapézio. Então, quem carrega esse sentimento geralmente tem sensibilidade nessas áreas. A tendência é que essa dor aumente à medida que a raiva aumenta, se tornando então uma dor crônica ou uma tensão em bloco. Tensão em bloco? Pois é, existe, mas está no curso. O sentimento como a raiva é causado por vários motivos e esses motivos se desdobram em outros efeitos no corpo. Por exemplo, uma pessoa que sente raiva por não falar o que pensa, fica calada, engole sapo. Provavelmente essa pessoa desenvolva uma gastrite ou tenha um episódio de ânsia. Geralmente afeta fígado e vesícula. Mas Toshiro, mas você falou que só ia falar da relação entre sentimentos e músculos. Eu sei, mas eu não aguento. Meu Deus do céu. Vamos lá. Sentimento de raiva. Músculo de soma, masseter. Músculos relacionados, temporal, escalenos e trapézio. Preocupação e foco excessivo. A preocupação está na cabeça e é na cabeça que ela soma. O foco também, e ele tem o seu peso. Quem tem muita preocupação franze a testa e leva as mãos na cabeça, como quem se desespera. E quem está focado faz quase o mesmo movimento para direcionar os pensamentos e o ângulo de foco. Os músculos soma são frontal, temporal, orbicular dos olhos, masseter, esternocleidomastoide e, é claro, trapézio. Próximo sentimento, irritabilidade. Mais uma vez, a relação entre sentimento e movimento do corpo. Pessoas irritadas arrepiam as costas. Igual gato, isso acontece sem a gente perceber.
pessoas extremamente irritadas têm uma sobrecarga muito maior no trapézio. Trapézio contraído, dor que espalha pelos ombros. Contração em ombro, elevador da escápula, que deflagra tensão subindo pelo pescoço com sobrecarga entre escalenos, deixando a nuca suboccipitais muito tensionados. Músculo de soma, trapézio. Músculos relacionados, elevador escapular, escalenos e suboccipitais. Angústia e ansiedade. São dois sentimentos que coexistem e têm uma característica muito interessante nessa relação com os músculos. Estamos sempre falando de estados extremos, ok? Pessoas que têm esses sentimentos constantes. Na angústia e na ansiedade, eu poderia dizer que a dor pode acontecer no corpo inteiro, em qualquer parte, porque são sentimentos pesados, carregados de outros sentimentos variáveis. Mas uma característica bastante comum é a mudança da respiração, que sai do diafragma e sobe, se tornando apical. Numa respiração diafragmática, que é normal, para quem não tem esses sentimentos, os músculos acessórios são o reto abdominal, oblíquo interno, o transverso do abdômen e o intercostal interno. A respiração apical geralmente acontece quando a gente faz exercício, mas depois ela precisa voltar a ser diafragmática. Na pessoa que tem angústia e ansiedade, essa respiração apical se torna constante. É essa mudança da respiração que provoca sobrecarga em peitoral menor, esternocleidomastoide, escalenos e serrátil anterior, que influencia na região das escápulas, principalmente no romboide. Medo e baixa autoestima. Mais dois sentimentos que coexistem, pois geralmente a baixa autoestima gera medo, ou vice-versa. Nesse caso, o paciente que sente medo e tem baixa autoestima assume uma postura de contração e encolhimento e geralmente projeta os ombros para frente e flexiona a cervical. Assim, ó. Aqui, novamente, não temos apenas um músculo soma, já que essa postura fecha, causa encurtamento em peitoral maior e menor, com sobrecarga em trapézio, romboide e redondo menor. Associado ainda à sobrecarga em cervical, elevador escapular, escalenos, esternocleidomastoide e suboccipitais. E essa dor desce pela flexão do tronco para longuíssimo do dorso, iliocostais e quadrado lombar, que pode ainda afetar o glúteo. Esses sentimentos de medo e baixa autoestima são bem complexos, realmente. É prato cheio para a massoterapia. Portanto, toda essa área da cervical, torácica e lombar precisa de atenção especial. Alta responsabilidade. Esse é um sentimento que tem duas faces e dores diferentes. Olha só que interessante. Alta responsabilidade assumida é aquela responsabilidade que a pessoa assume, aceita e vive em função daquilo. A responsabilidade assumida é um sentimento que envolve autoridade, representa por uma postura imponente, firme, inabalável. Ela causa sobrecarga bem aqui, ó, no meio das costas. Uma boa referência é a linha do sutiã ou a ponta inferior da escápula. Os músculos soma dos super responsáveis são
parte inferior da margem medial da escápula, margem lateral do trapézio na porção inferior e margem superior da grande dorsal. Portanto, essa área aqui precisa da atenção no tratamento. Agora, a alta responsabilidade carregada é aquela que, diferente da assumida, a pessoa não deseja ter. São responsabilidades que ela carrega pelos outros. A sobrecarga de quem carrega o mundo, que não é seu, literalmente nas costas. Nesse caso, o músculo soma é o trapézio, com sobrecarga em romboide. Viu como as responsabilidades são diferentes e suas dores também? Inveja e incapacidade. A inveja e a incapacidade são sentimentos de quero fazer, sei fazer, mas não consigo, não posso. O ato de fazer está muito ligado à ação dos braços e das mãos. Aqui, além de músculos, podem ocorrer dores no cotovelo e disfunções como a síndrome do túnel do carpo ou dedo em gatilho. Por exemplo, fulana está com dor de cotovelo. Já escutou isso? Essa expressão está intimamente ligada à inveja, à incapacidade de ter feito algo que o outro estava fazendo. Olha como até as expressões populares traduzem sentimentos. Os músculos somas são flexores do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo indo para os tenares e hipotenares das mãos. Eu tenho certeza que essa aula mexeu com a sua cabeça. Hoje você entendeu como a dor psicossomática é a representação perfeita do sentimento no corpo. O que a boca não fala, o corpo grita. Bom, eu te levei muito longe nessa aula. E olha que eu não entrei em sentimentos e relação com os órgãos, vísceras e articulações. Mas eu prometo que num futuro breve eu vou compartilhar esse conhecimento com você e ensinar mais detalhes. Aliás, ensinar os tratamentos em todas essas condições. Falando em tratamento, esse conhecimento que você acessou hoje é tratado com a técnica mais difícil da massoterapia, a massagem relaxante. Por isso, na aula sobre a massagem relaxante, eu disse que ela é a técnica mais difícil e que todo bom massoterapeuta de tratamento precisa ser um exímio massoterapeuta de relaxamento. A manipulação das áreas de dor psicossomática é toda feita com as manobras da técnica de massagem relaxante. E quando eu falo massagem relaxante, eu definitivamente não estou falando só de deslizamento e amassamento. Eu estou falando de manobras com domínio pleno da técnica. O importante aqui é que você recebeu de mim, mais uma vez, um volume inédito e exclusivo de conhecimentos de altíssimo valor. Agora me responde uma coisa. Você ainda duvida que o que eu ensino nos meus tratamentos é capaz de mudar a sua carreira na massoterapia? Eu estou feliz por poder te mostrar que a massoterapia é genial e suprema na área da saúde, que não existe limites de aprofundamento no conhecimento e que os massoterapeutas especialistas em tratamento formados na massoterapia Hishinuma já são uma realidade no mercado. A concorrência não está mais no mercado X, na ilusão Y e nas promessas milagrosas que fazem na internet. Anota uma coisa, a concorrência na massoterapia agora está em outro patamar chamado grau de conhecimento e domínio das técnicas de tratamento. Eu sou Toshiro Hishinuma e a minha missão é formar especialistas.